O Vasco perdeu com um jogador a mais durante 60 minutos, na Neoquímica Arena, para um Corinthians que estava na zona de rebaixamento. E o resultado não é o único problema. O jeito como o Vasco perdeu é que precisa ser analisado. O Corinthians venceu o Vasco da Gama por 1-0 pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da equipe do Parque São Jorge foi anotado pelo lateral Matheus Bidu. Matheus Bidu, lateral, improvisado. Marcou o gol que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e deixou o Vasco estagnado na 10ª posição. Agora vamos entender o que aconteceu dentro de campo, porque esse jogo tem muita coisa para analisar. A equipe alvinegra tentou ditar o ritmo no início através da posse de bola, mas sofreu com a pressão inicial do Vasco, que criou as primeiras chances. O primeiro tempo foi equilibrado até os 35 minutos. O Vasco chegou com perigo antes do gol corintiano. Aos 35 minutos, Robert Renan aproveitou falha na marcação corintiana e lançou o David na esquerda da área. O atacante dominou e tentou encobrir Cauê na saída do goleiro. O arqueiro, atento, fez a defesa em 2 tempos, com Gabriel Paulista afastando o perigo na sequência. Chance clara, desperdiçada. E 3 minutos depois, o Corinthians abriu o placar. Aos 38 minutos, em jogada pela esquerda, Vitinho acionou Garro na entrada da área. O meia recebeu de calcanhar, tocou para Matheus Bidu girar o corpo e finalizar no canto direito para abrir o placar. Assistência de calcanhar de Rodrigo Garro, uma das jogadas mais bonitas da rodada. E o gol que definiu tudo. Mas o jogo virou de cabeça para baixo nos acréscimos do primeiro tempo. O cenário mudou drasticamente com a expulsão do volante André Luiz, que acertou um carrinho forte em Thiago Mendes, aplicando força excessiva na jogada. O árbitro não hesitou e mostrou o cartão vermelho. Com isso, o Timão ficou com um jogador a menos ainda antes do intervalo. Um jogador a menos. 45 minutos inteiros pela frente. O Vasco com a superioridade numérica e só precisando fazer um gol para empatar. E não fez. Mesmo em vantagem numérica, o Vasco não conseguiu furar o bloqueio alvinegro, que se defendeu bem contra chutes de longe e bolas esticadas. O Corinthians se fechou, recuou, defendeu com organização. E o Vasco não encontrou a solução. E é aqui que entra a crítica de Renato Gaúcho aos próprios jogadores. Nós tivemos a posse de bola, circulamos de um lado e do outro. Só que, infelizmente, alguns jogadores se precipitaram em determinadas jogadas em que, de repente, a gente poderia ter trabalhado melhor a bola. Precipitação. Essa foi a palavra de Renato. O Vasco tinha superioridade numérica, tinha a bola, circulava, mas na hora de decidir próximo à área, tomava decisões erradas. A gente estava errando muitos passes próximo à área do adversário. Eu não sou contra o chute, muito pelo contrário, mas muitas vezes de muito longe da área. Do jeito que o Corinthians estava fechado, a melhor opção era o trabalho individual e o cruzamento. Nós pecamos principalmente por isso. Chutes de longe numa defesa fechada. É exatamente o que o Corinthians queria. Que o Vasco chutasse de fora, sem perigo real, sem trabalhar a bola para criar espaços. E o Vasco caiu nessa armadilha durante os 60 minutos que tinha de superioridade. Renato também foi questionado sobre a ausência de Spinelli no time titular. O atacante havia marcado 2 gols contra o Paysandu e foi deixado no banco. O treinador conhece todos os jogadores e suas características. A gente vinha jogar com o Corinthians em São Paulo e a gente precisava de velocidade para atacar os espaços e, infelizmente, o Spinelli não tem velocidade. Não adianta colocar um jogador porque ele fez 2 gols se ele não vai se encaixar no plano tático. A justificativa tem lógica. Renato optou por velocidade para explorar os espaços do Corinthians. O problema é que o plano tático não funcionou quando o Vasco precisou abrir o bloqueio adversário. E Renato ainda fez questão de deixar claro que fez tudo o que estava ao seu alcance.
O que eu poderia fazer, eu fiz. Se você for ver com quantos atacantes nós terminamos o jogo. Nós criamos muitas jogadas pelo lado. Já coloquei bastante gente para atacar a área. Entrar em campo, eu também não posso. Eu fiz a minha parte, mas infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol de empate. Agora vamos falar individualmente, porque o jogo do Vasco teve desempenhos bem abaixo do esperado em posições importantes. Saldívia foi o pior em campo pelo lado vascaíno. O zagueiro errou na marcação, não deu segurança à defesa e foi um dos responsáveis pelos espaços deixados pelo Vasco no início do jogo. Brenner também decepcionou. O centroavante era esperado como referência ofensiva, mas não criou perigo real, finalizou sem precisão e sumiu nos momentos decisivos, quando o Vasco precisava de inspiração, para furar o bloqueio do Corinthians. Do lado positivo, Léo Jardim foi o melhor do Vasco em campo. O goleiro fez defesas importantes e evitou que o placar fosse mais elástico nos momentos em que o Corinthians ainda tinha 11 jogadores e dominava as ações. O Corinthians bate o Vasco da Gama com 1 a menos e reencontra o caminho das vitórias no Brasileirão. Com o resultado, o Timão sai da zona de rebaixamento. Vencendo com 10 jogadores. É uma vitória que vai além dos 3 pontos para o Corinthians de Fernando Diniz. Sob o comando de Fernando Diniz, o Corinthians ainda não sabe o que é derrota e nem sequer sofreu gols. São 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates. 5 jogos sem perder e sem sofrer gol sob Diniz. E a mais improvável dessas vitórias veio hoje, com 10 jogadores, contra um Vasco que tinha tudo para empatar. Para o Vasco, a derrota interrompe uma sequência de 2 vitórias consecutivas e levanta questões sobre a capacidade do time de resolver jogos. Quando o adversário se fecha com o resultado, o Vasco estacionou nos 16 pontos, em 10º lugar na tabela. O próximo jogo será contra o Olímpia, do Paraguai, em São Januário, válido pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. E tem mais um problema para o Vasco. Renato Gaúcho está suspenso pela Conmebol por 3 jogos na Sul-Americana. Então, o treinador vai assistir de fora o duelo contra o Olímpia em São Januário. Resumindo o jogo: Corinthians competente e organizado. Gol bonito de Matheus Bidu. Expulsão que mudou o cenário. Vasco com superioridade numérica, mas sem criatividade para romper o bloqueio. Precipitação nas decisões próximo à área. E uma derrota que dói mais pelo que o Vasco deixou de fazer do que pelo que o Corinthians fez. Comenta aqui: o Vasco foi muito abaixo do esperado hoje ou o Corinthians de Diniz merece mais crédito? E o que você acha das escolhas de Renato no time titular? Isso aqui é Jornal na Real Rio de Janeiro. A gente não suaviza nada.